nosso terceiro encontro. O primeiro eu fiz uma pequena apresentação da disciplina, o segundo eu expus os elementos importantes da pesquisa e hoje é o nosso terceiro encontro, que seria que vocês deveriam assistir esta aula para fazer as próximas atividades. Então, hoje nós vamos estudar assunto, problema e hipótese. Eu resolvi estudar isso com vocês porque é um tema, né? São quesitos da metodologia da pesquisa, do projeto da pesquisa, que quanto mais a gente estudar, mais vai ajudar na hora de confeccionar e produzir a nossa pesquisa. Então, o assunto, o problema e a hipótese, eles fazem parte dos elementos textuais. Vocês vão encontrar na íntegra escrito sobre esse assunto, escrito na aula de número 7 da apostila de vocês, na aula 7 da web. Tá? Então vocês podem seguir mais ou menos lá, que é o que eu estou falando aqui. Então, para nós começarmos a nossa pesquisa, nós precisamos eleger um assunto, escolher um assunto, a partir desse assunto, escolher um problema e, a partir desse problema, formular, né, levantar as hipóteses. Muito bem. Então, muitas vezes, como eu disse anteriormente, né, o assunto ele é muitas vezes confundido com o problema. E as pessoas, os estudantes, na hora de formular o seu problema, em vez de propor um problema, estão propondo o estudo de um assunto, de um tema. Então, digamos que o assunto ele é mais amplo. Mais amplo, o problema ele vai fatiar, os objetivos ele vai fatiar e os objetivos específicos vão fatiar. Quer dizer, você vai cada vez mais restringindo a sua pesquisa, que é aconselhável. Vamos ver. Como eu disse agora, né, o assunto ele é algo, é o tema, né, não é o problema. Exemplos de assunto: responsabilidade social, vícios, adolescência, consumo compulsivo, propaganda apelativa, eleições. Vejam, são que vocês podem escolher, a partir desses temas, desse assunto, formular o problema de vocês em relação a esses temas. Então, você apresenta o seu assunto, né, logo de cara, no seu trabalho científico, formula o problema, propõe os objetivos e as hipóteses. Então, por que é que eu escolhi hoje para conversar com vocês? Por causa do problema que acontece com o problema e das hipóteses a partir do problema. Muito bem. Então vamos lá. Vamos dizer que eu tenha escolhido consumo compulsivo. Esse é o tema, esse é o assunto. Tá? Então, a partir daquilo lá, do tema, eu vou fatiar uma pergunta que eu gostaria de fazer a respeito desse assunto. Eu sei que muitas vezes encontrar o problema é uma das maiores dificuldades que nós, enquanto estudantes, nós temos. Né? É um sacrifício mesmo, é muito difícil. Mas nada que se nós não treinarmos, né, e termos isso claro, como que se formula o problema, a partir do que. Porque muitas vezes você tem lá um tema. Você começa a falar sobre o consumo compulsivo. O seu problema você desenrola, vira como um telefone sem fio. Quando chega na última pessoa, a primeira palavra não tem nada a ver com a última. E é o que acontece com as hipóteses também. Então, muito bem. Então, eu escolhi lá. O problema, ele aparece sempre em forma de pergunta. É evidente.